Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje tá muito quente, ó. Aonde eu moro. Antes de continuar, bora ver aqui as mangas que estão caindo no meu quintal. Gente, faz tempo que eu não desço aqui no meu quintal. E é fruta de tudo quanto é tipo que a minha mãe plantou. Olha isso. Agora vamos subir de novo, porque eu tô com medo de ter camaleão aqui na árvore, né? Já volto com vocês. Voltamos aqui pro quarto. Mas eu não vou gravar esse vídeo aqui no quarto. Apesar que pode ser aqui no quarto, né? Só que a minha bateria tá acabando. Então eu vou primeiro carregar ele. E já já eu venho pra gente continuar, hein? Tô aqui de novo. Já coloquei uma camisa diferente, né? Eu troquei aquela lá. Agora eu estou no meu quarto. E depois eu mostro pra vocês também o tanto de manga que eu peguei, gente. Muita manga, ó. Então, vamos continuar falando sobre a vibração, sobre a lei da atração. Eu tô praticando, eu inclusive vou deixar aqui o vídeo da Sami, gente, lá do TikTok, da qual ela fala que ela faz um desafio de 180 dias. 180 dias é onde ela vai documentando tudo, inclusive, né, ela escreve na agenda dela ali, tudo que ela quer realizar, tudo que ela quer conquistar, por exemplo. Se ela quer emagrecer, quer perder tantos quilos, ela coloca ali a quantidade de peso que ela quer perder. E a mesma coisa também é alcançar seus objetivos, por exemplo. Ela coloca ali também na agenda que ela quer alcançar e ela vai, né, fazendo ali toda a vibração dela todos os dias. E aí eu pensei, poxa, por que também não fazer, né? Eu pedi, inclusive, pra minha irmã, imprimir umas imagens pra mim fazer um painel. Na verdade, eu já tenho um painel da lei da atração, né? Onde eu coloco ali tudo que eu quero realizar, tudo que eu quero concretizar. Inclusive, eu tô aqui também pra documentar tudo, né? Pra vocês irem acompanhando junto comigo. E só que eu pedi pra ela imprimir umas imagens pra mim colocar na minha agenda, né? Só que eu imaginava que seria uma imagem pequenininha. E ela, olha o tamanho das imagens que ela fez. Tipo assim, meu Deus, ela fez umas imagens muito grandes. Muito grande mesmo. E aí, simplesmente, o que acontece? Você coloca no caderno, você coloca numa agenda, ou você faz também um painel, né? Você faz um painel do que você quer realizar, do que você quer concretizar, e aí você fica vibrando, fica meditando aquilo ali todos os dias. E eu fiz ali todas as imagens que eu quero realizar, que eu quero concretizar na minha vida, né? Eu não vou mostrar aqui pra vocês as imagens, porque é algo particular. Eu acredito que cada um tem as suas vontades, cada um tem os seus desejos de realizar. Que isso funciona, que eu tô começando a perceber alguns pequenos sinais, algumas pequenas coisas acontecendo na minha vida depois que eu comecei a praticar a lei da atração, depois que eu comecei a praticar o Ho'oponopono, não sei se é assim que fala, mas eu vou deixar aqui escrito Ho'oponopono. Depois que eu comecei a praticar o código do Grabovoi também, eu já tinha escutado muita gente falando sobre o código do Grabovoi, só que eu nunca vi realmente as pessoas falando, né, sobre suas experiências. Eu nunca vi pessoas colocando em prática, por exemplo, fazendo um desafio, né, fazendo um desafio da pessoa praticando todos os dias. Eu nunca vi, sempre vi as pessoas ensinando como fazer, mas nunca vi as pessoas contando suas experiências ou as pessoas mostrando no dia a dia ali como que faz, né. E aí eu pensei, por que não, né, já que eu tô fazendo isso, então por que também eu não começo a documentar, por que também eu não começo a fazer? E aí por isso que eu pensei, já que eu já estou fazendo esse desafio, então vou começar também a postar aqui no canal do YouTube, né, pra ver no que dá. E eu tô muito feliz porque eu percebo que tá acontecendo alguns pequenos sinais do que antes eu achava que era algo impossível, porque quando a gente começa a ter muita coisa na nossa cabeça, parece assim que fica afastando. Por exemplo, quando a gente foca muito em uma coisa, parece que não acontece. Porque depois que eu comecei a estudar sobre isso, sobre vibração energética, depois que eu comecei a praticar, depois que eu comecei a me aprofundar nesse assunto, eu fui percebendo que você tem que estar tranquila, você tem que fazer como se fosse um pequeno esquecimento, digamos assim. Eu tava, inclusive, conversando com um amigo meu, que eu perguntei dele até se eu podia contar a história dele, né, o depoimento dele aqui no vídeo.
E ele falou que ele começou a praticar o código do Grabovoi, que ele até mostrou ali o código pra mim, eu vou deixar aqui pra vocês também, o código do Grabovoi. Depois que ele começou a praticar, ele viu que muitas coisas começaram a concretizar, muitas coisas começaram a se realizar na vida dele. E aí eu fiquei, caramba, é um baita de uma experiência, assim, que me deu até ânimo de novo, me deu empolgação. E ele falou que através desse código do Grabovoi, ele começou a... Ele mudou de país, ele tá morando agora no Japão. Ele passou no concurso público também, passou no concurso público através do código do Grabovoi, e várias outras coisas que ele começou a realizar com o código do Grabovoi. E simplesmente ele chegou comigo para contar o depoimento sem ao menos eu perguntar. E eu fiquei muito, muito feliz, muito animada, porque eu tô praticando, mas é como se tivesse sido uma resposta, uma confirmação de alguma coisa para mim continuar, né? E aí eu fiquei tão feliz, e por isso que eu tô vindo aqui também contar pra vocês. Minha mãe, principalmente, ela é muito de acreditar nessas coisas de lei de atração, vibração, Ho'oponopono. Eu sempre erro essa palavra, Ho'oponopono. E eu comecei a praticar depois que ela veio, sempre falou pra mim, Estéia, pratica isso, Estéia, pratica aquilo, Estéia, pratica o código do Grabovoi. E eu comecei a praticar, só que eu não era muito de acreditar, eu não tinha muito esse negócio de ficar acreditando. Eu comecei a realmente colocar em prática e, de fato, muitas coisas tá começando a se materializar, muitas coisas. Não é, claro, em questão, assim, de mágica, por exemplo, eu penso aqui, vai concretizar de imediato, não é assim. Só que quando você dá uma leve esquecidinha, assim, bem básico, aí as coisas vão começando a acontecer. Por exemplo, eu pratiquei o código do Grabovoi pra dinheiro, por exemplo. E aí, quando eu dou uma leve esquecidinha, né, porque aí eu começo a distrair minha mente, como eu começo a fazer outras coisas, simplesmente acontece. Quando eu menos espero, acontece. Por exemplo, eu trabalho com marketing digital, né? Eu sou creator, eu trabalho com vendas online, com infoprodutos, tenho vários perfis dark. E sempre quando eu pratico o código do Grabovoi, ou lei da atração, quando eu faço meus mantras, por exemplo, sempre tá caindo as vendas, sempre acontecem as vendas. É muito incrível, muito, muito, muito incrível. E por isso que eu tô documentando, tô falando pra vocês também, gente, faço porque realmente funciona e muito, muito. Inclusive, eu vou deixar aqui na bio o link que eu tô lendo, que eu tô praticando, que eu tô colocando em prática, que literalmente ele muda totalmente a nossa mentalidade, ele muda como que a gente vê, como que a gente enxerga as coisas, como que a gente faz realmente para as coisas materializar na nossa vida, né? E eu tô praticando, eu ainda não alcancei, mas acredito que eu tô no processo ainda, e eu tô começando a perceber pequenos sinais, porque todo mundo fala, quando vocês começarem a perceber pequenos sinais é porque realmente vai acontecer outros sinais maiores, né? Outras coisas vão começar a materializar. E o livro que eu tô lendo é A Mente que Atrai Fortuna. É um livro muito incrível, porque ele explica como que faz para tirar todas as crenças limitantes, ele explica como que faz para você ter a mente magnética, como que você faz para vibrar aquilo que realmente você quer. E eu tô começando a colocar tudo isso em prática e eu tô percebendo muitas coisas incríveis na minha vida. E uma delas é a mentalidade. Eu não tinha esse tipo de mentalidade que eu tenho hoje em dia. E eu comecei a pensar, por que não, né? Por que não realmente colocar em prática? Porque é muito fácil a gente ficar julgando as outras pessoas que estão tentando, outras pessoas que querem. E a gente tá fazendo o que pra nós? Pra nossa vida? O que a gente tá fazendo? Então eu fiquei pensando, quer saber? Eu vou também fazendo na minha vida, né? Eu vou parar de ficar focando fulano, ciclano, em famoso aqui, não. Eu vou focar em mim, eu vou focar na minha vida. E eu, particularmente, eu comecei a mudar muita coisa, assim, pequenos hábitos, né, na minha vida. Por exemplo, eu parei de assistir jornal. Porque toda vez quando eu ligava a TV, sempre ficava aparecendo tragédias. E aquilo ali começa a ter aquela energia ruim, aquele negócio estranho, e aí a gente fica um pouco perturbado, né? Eu era extremamente perturbado, porque toda vez quando eu ligava a TV, sempre tinha notícias ruins. E aí eu fiquei, não tá certo, né? Pra mim poder vibrar coisas boas, pra mim poder vibrar energias positivas, coisas boas, pra mim poder começar a ver realmente como que funciona. Então a gente tem que ir simplesmente excluindo certas coisas que a gente, né, fica assistindo, que a gente fica alimentando, né? A gente tem que ir limpando aquilo ali, a gente tem que ir excluindo da nossa vida, simplesmente. E é isso que eu tô começando a fazer. Então, hoje em dia eu não assisto mais jornal. Eu não assisto jornal, eu não assisto nada de coisas ruins na internet. Por exemplo, no meu feed do Instagram, eu só deixo coisas boas, só coisas boas. Porque eu optei em alimentar coisas boas. Porque se eu quero atrair coisas boas na minha vida, energias boas, eu quero materializar também
coisas boas, logicamente eu quero alimentar, eu quero ver e eu quero escutar coisas boas. Então é a gente que vai filtrando o que a gente quer pra nossa vida. E eu comecei a fazer isso, eu comecei realmente a filtrar só coisas boas. Vou deixar aqui também, né, na bio, aqui na descrição, todos os livros que eu tô lendo, que eu tô praticando, que tá mudando a minha mentalidade de como que enxerga a vida, de como que eu tô enxergando a vida, de como que faz para materializar tudo aquilo que a gente quer, tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer concretizar. Eu vou deixar aqui porque é muito, muito bom, é muito incrível. Eu jamais pensei que tinha todos esses tipos de energias, né? Todos esses tipos de energias magnéticas. Eu não pensava que realmente existia. E comecei a colocar em prática e de fato funciona. É muito incrível, é muito, muito, muito incrível. E ele ajuda também como que faz para tirar todas as crenças limitantes, porque querendo ou não, principalmente, quem nasce em uma família religiosa, porque eu nasci numa família religiosa, né? Mas hoje em dia minha família já não é mais religiosa, mas eu nasci. Nada contra os religiosos, nada contra. Porém, querendo ou não, a minha família era muito religiosa com meus pais. Então, tudo que a gente fazia, ele dizia, por exemplo, que era pecado. Tudo era pecado, que ser rico era pecado, que ter muito dinheiro era pecado, que um rico não entra no reino do céu. Então, ele começa a colocar muito essas coisas na nossa cabeça. E não é nada disso. Simplesmente não é nada disso. Deus, ele quer que a gente seja próspero. Ele só não quer que a gente seja soberbo, né? Ele quer que a gente seja humilde. Ele quer que a gente seja simples de espírito. E eu comecei, inclusive, a colocar isso em prática. Eu comecei a entender como que funciona, que inclusive o próprio Espírito Santo tá me dando toda a sabedoria de como que eu faço para trajar os meus caminhos para seguir, para alcançar os meus objetivos. Então não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ser próspero, não é pecado você ser rico, não é isso. Tudo isso é crenças limitantes. Crenças limitantes que ficam colocando nas nossas cabeças. Então, por isso que a gente tem que simplesmente limpar isso, limpar totalmente isso da nossa vida. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou deixar aqui, caso vocês também queiram comprar, queiram adquirir, queiram colocar em prática. Eu super recomendo que vocês coloquem em prática também, porque eu tô colocando e eu tô vendo muitas mudanças acontecendo na minha vida. Muito, muito mesmo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curte e também não esquece de se inscrever aqui no meu canal. E até o próximo vídeo.